Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que as leis cerimoniais de Israel chegaram ao fim com a morte do Messias, mas que a lei moral continua vigente. Sabe, este é um estudo que tira muitas dúvidas das pessoas sinceras que não entendem por que, se creemos em Jesus, insistimos em guardar os mandamentos. Vamos começar dizendo que no início da igreja cristã, muitos judeus foram convertidos. Muitos. Mas no Novo Testamento não achamos nenhum registro que diga que para que os judeus fossem aceitos na fé cristã, eles teriam que abandonar alguns costumes judeus, como a circuncisão e outras leis cerimoniais e festividades próprias do povo judeu. Mas, por outro lado, também não existe registro que diga que o gentio que agora se convertia ao cristianismo devia cumprir os ritos judeus. Mas o problema era esse. Muitos judeus convertidos ao cristianismo começaram a exigir que os gentios que se tornavam cristãos cumprissem as tradições e as ordens dos judeus. É isto, querido, começou a criar um mal-entendido, um mal-estar que confundia a igreja naqueles tempos e que, infelizmente, ainda confunde muitos cristãos em nossos dias. Vamos ver o que diz Hebreus 8, capítulo 8, versículo 6. Diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Este verso fala do ministério de Cristo. Está comparando com o ministério dos sacerdotes do povo de Israel. O autor da Epístola aos Hebreus diz que o ministério de Cristo é melhor porque foi estabelecido sobre um pacto melhor e sobre melhores promessas. A palavra melhor é repetida 3 vezes. Agora, por que o ministério de Cristo é melhor? Por um simples fato. Porque o ministério dos sacerdotes de Israel era baseado sobre animais, sacrifício de animais, que simbolizavam a vinda do Messias. Mas o ministério de Cristo está baseado no seu próprio sacrifício. Por isso, o ministério de Cristo é melhor. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a realidade. Os cordeirinhos do Antigo Testamento eram só símbolos. Agora, chegando à realidade, já pois não era mais preciso continuar sacrificando cordeirinhos. Portanto, as leis cerimoniais que guiavam o procedimento do santuário tinham chegado ao fim. Só que em nenhuma parte do Novo Testamento se diz que a vinda do Messias invalida a lei moral dos 10 mandamentos eternos. Ao contrário, olhe o que afirma Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui se menciona como uma das características da Igreja de Deus, perseguida pelo dragão, a observância dos mandamentos de Deus. A outra característica é ter o testemunho de Jesus. Outro verso interessante é Tiago 2, 10 e 11. Diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Agora, de que está falando Tiago? Claro que está falando do decálogo, portanto, as melhores promessas das quais fala Hebreus não pode ser, como alguns entendem, a liberação dos 10 mandamentos, mas ao mesmo tempo, todas as cerimônias e sacrifícios que simbolizavam
a morte de Cristo, essas cerimônias foram abolidas. Porque, em realidade, qual seria o valor dos símbolos? Cristo era a melhor promessa do que um simples cordeirinho. A segunda parte da lição fala das diferentes leis que Israel tinha. Existia, por exemplo, a lei moral que tinha os 10 princípios eternos escritos pelo próprio dedo de Deus no Monte Sinai. Estavam escritos em tábuas de pedra e eram guardados dentro da Arca do Pacto, no lugar santíssimo do santuário. Só que além da lei moral, estava também a lei cerimonial, que mostrava as instruções sobre os sacrifícios e cerimônias, já que o Messias ainda não tinha vindo. E o povo de Israel expressava sua fé no Messias através desses sacrifícios e cerimônias do santuário. Agora, além da lei cerimonial, estava também a lei civil, já que Israel era um povo que tinha regras para conviver entre eles e necessitavam dessas leis civis. Tinham também as leis de saúde, já que para não ser vítima de epidemias, eles tinham que respeitar certas medidas higiênicas e alimentícias. Agora veja, todas essas leis vinham de Deus. Lembre-se que Israel tinha um governo teocrático, ou seja, eles não tinham prefeito, nem governador, não tinham presidente. Deus era tudo isso para eles. Portanto, todas as leis, tanto a lei moral, como as leis de convivência local, a lei civil, as leis cerimoniais, tudo vinha de Deus. E isso, de certa forma, os confundiu quando chegou o Messias. Porque quando Jesus chegou, as cerimônias, os rituais, os sacrifícios, acabaram, por exemplo. Para que seria necessário continuar sacrificando cordeirinho se Cristo, Cordeiro de Deus, já tinha sido crucificado na cruz do Calvário? Já não tinha lógica. Mas os judeus continuaram com seus rituais de cerimônias. Era difícil para eles esquecerem de algo que tinham praticado durante tanto tempo. Mas havia outro motivo, pelo qual os judeus insistiam em continuar com as leis cerimoniais, civis e de saúde. É que todas essas leis tinham sido dadas por Deus. Ora, se Deus as tinha dado, não podiam ser passageiras na cabecinha deles. Tudo que vinha de Deus tinha que ser eterno. Portanto, para eles era muito difícil separar o que era espiritual daquilo que era comum. Por outro lado, todas as leis estavam entrelaçadas de alguma forma, uma com a outra. Explico melhor. Todas as outras leis estavam fundamentadas nos princípios eternos da lei moral. Por exemplo, a lei moral dizia, não matarás. E quando um israelita não cuidava do corpo, ou não obedecia às leis de saúde, de certa forma estava atentando contra o princípio da lei moral. Estavam ligadas. Por outro exemplo, quando um israelita era injusto com seu irmão, ou se apoderava de algo que não era seu, usando do poder ou de qualquer outro método, ele também estava atentando não apenas uma lei civil, mas estava atentando o princípio da lei moral que dizia, não furtarás. Você pode ver que todas essas coisas dificultavam a compreensão dos judeus de que com a chegada do Messias tinham chegado ao fim as leis que tinham a ver com a vida de Israel como uma nação. Por outro lado, isso também complica a vida de muitos cristãos sinceros nos dias de hoje. Gente sincera, linda, que acredita que o fim das leis cerimoniais, os rituais, das leis civis, inclui também o fim da eterna lei moral de Deus dos 10 mandamentos. Coisa que não é verdade. Coisa que não é verdade. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que as leis cerimoniais de Israel chegaram ao fim com a morte do Messias, mas que a lei moral continua vigente. Sabe, este é um estudo
que tira muitas dúvidas das pessoas sinceras que não entendem por que, se creemos em Jesus, insistimos em guardar os mandamentos. Vamos começar dizendo que no início da igreja cristã muitos judeus foram convertidos. Muitos. Mas no Novo Testamento não achamos nenhum registro que diga que para que os judeus fossem aceitos na fé cristã, eles teriam que abandonar alguns costumes judeus, como a circuncisão e outras leis cerimoniais e festividades próprias do povo judeu. Mas, por outro lado, também não existe registro que diga que o gentio que agora se convertia ao cristianismo devia cumprir os ritos judeus. Mas o problema era esse. Muitos judeus convertidos ao cristianismo começaram a exigir que os gentios que se tornavam cristãos cumprissem as tradições e as ordens dos judeus. E isto, querido, começou a criar um mal-entendido, um mal-estar que confundia a igreja naqueles tempos e que, infelizmente, ainda confunde muitos cristãos em nossos dias. Vamos ver o que diz Hebreus 8, capítulo 8, versículo 6. Diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Este verso fala do ministério de Cristo. Está comparando com o ministério dos sacerdotes do povo de Israel. O autor da Epístola aos Hebreus diz que o ministério de Cristo é melhor porque foi estabelecido sobre um pacto melhor e sobre melhores promessas. A palavra melhor é repetida 3 vezes. Agora, por que o ministério de Cristo é melhor? Por um simples fato. Porque o ministério dos sacerdotes de Israel era baseado sobre animais, sacrifício de animais, que simbolizavam a vinda do Messias. Mas o ministério de Cristo está baseado no seu próprio sacrifício. Por isso, o ministério de Cristo é melhor. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a realidade. Os cordeirinhos do Antigo Testamento eram só símbolos. Agora, chegando à realidade, já pois não era mais preciso continuar sacrificando cordeirinhos. Portanto, as leis cerimoniais que guiavam o procedimento do santuário tinham chegado ao fim. Só que em nenhuma parte do Novo Testamento se diz que a vinda do Messias invalida a lei moral dos 10 mandamentos eternos. Ao contrário, olhe o que afirma Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente. As leis de convivência local, a lei civil, as leis cerimoniais, tudo vinha de Deus. E isso, de certa forma, os confundiu quando chegou o Messias. Porque quando Jesus chegou, as cerimônias, os rituais, os sacrifícios, acabaram, por exemplo. Para que seria necessário continuar sacrificando cordeirinhos se Cristo, Cordeiro de Deus, já tinha sido crucificado na cruz do Calvário? Já não tinha lógica. Mas os judeus continuaram com seus rituais de cerimônias. Era difícil para eles esquecerem de algo que tinham praticado durante tanto tempo. Mas havia outro motivo pelo qual os judeus insistiam em continuar com as leis cerimoniais, civis e de saúde. É que todas essas leis tinham sido dadas por Deus. Ora, se Deus as tinha dado, não podiam ser passageiras na cabecinha deles. Tudo que vinha de Deus tinha que ser eterno. Portanto, para eles era muito difícil separar o que era espiritual daquilo que era comum. Por outro lado, todas as leis estavam entrelaçadas de alguma forma, uma com a outra. Explico melhor. Todas as outras leis estavam fundamentadas nos princípios eternos da lei moral. Por exemplo, a lei moral dizia:
não matarás. E quando um israelita não cuidava do corpo, ou não obedecia às leis de saúde, de certa forma estava atentando contra o princípio da lei moral. Estavam ligadas. Por outro exemplo, quando um israelita era injusto com seu irmão, ou se apoderava de algo que não era seu, usando do poder ou de qualquer outro método, ele também estava atentando não apenas uma lei civil, mas estava atentando o princípio da lei moral que dizia: não furtarás. Você pode ver que todas essas coisas dificultavam a compreensão dos judeus de que com a chegada do Messias tinham chegado ao fim as leis que tinham a ver com a vida de Israel como uma nação. Por outro lado, isso também complica a vida de muitos cristãos sinceros nos dias de hoje. Gente sincera, linda, que acredita que o fim das leis cerimoniais, os rituais, das leis civis, inclui também o fim da eterna lei moral de Deus, dos 10 mandamentos.